Então, olha só, pessoal, agora a gente vai falar da pressão, tá? Bom, pressão só vai funcionar se a gente tiver gás. Então, tipo assim, pressionar um sólido muda alguma coisa? Não. Pressionar um líquido muda alguma coisa? Não. Então, a gente só vai avaliar a pressão se tiver algum gás na reação, ou reagente, ou produto. Se tiver um gás só, a gente já pode analisar a pressão. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, ó. Vou usar o exemplo mais típico que tem sobre reação em equilíbrio. Quando a gente reage nitrogênio com hidrogênio, isso aqui é uma reação em equilíbrio, tá? Sentido 1, sentido 2, tá? Isso aqui forma amônia, o gás amônia. Essa reação aqui, ela é muito importante industrialmente, tá? Preciso sempre ter a reação balanceada, senão não funciona. Aqui, para balancear, eu preciso de um 3, de um 2 e de 1. Então, é 1 mol de N2 gasoso que reage com 3 mol de H2 gasoso, formando, no sentido 1, 2 mol de amônia. Esses 2 mol de amônia se decompõem. Eu falo que se decompõe porque aqui eu tenho uma substância só, tá? Então, uma substância só, quando ela reage, é uma reação de decomposição. Ela se decompõe e, no sentido 2, volta a formar hidrogênio e nitrogênio na proporção 1:3, tá? Então, essa é uma reação em equilíbrio, a reação mais famosa que existe sobre equilíbrio da amônia. Tá, presta atenção. Daqui pra frente, vocês vão ter que olhar, prestar atenção muito nisso aqui, ó. Estado físico, tá? Principalmente quando estiver analisando pressão. Isso aqui é um gás e um gás. São todos gasosos aqui. Bom, o que eu vou analisar, então, agora? Vou analisar a pressão. Para eu analisar a pressão, eu preciso contar quantos gases eu tenho antes, tá? Quando a minha reação tá na forma de reagente. E depois, quando a reação tá na forma de produto. Como que eu vou contar? Eu vou considerar que 1 mol significa 1 volume de gás. Então, eu posso considerar em mol, que é a mesma coisa. Se aqui eu tenho 1 mol de N2 e aqui eu tenho 3 mol de H2, o meu total de mol gasoso em reagente é 4 mol. 4 mol de gás. Ou 4 volumes, tá? É a mesma coisa. Lá na teoria tá V de volume, mas é a mesma coisa. No produto, que nesse caso eu tenho um só, eu tenho 2. Então, meu produto tem 2 mol de gás. O que significa isso? Significa que quando eu tenho essa situação aqui, tá? Essas substâncias ocupam um volume de 4, proporção 4. Quando a reação forma produto, ocupa uma proporção de 2. 4:2, concorda que esse daqui, ó, é o dobro desse? Ou seja, quando a minha reação tá na forma de reagente, tá? Essas substâncias ocupam maior espaço. Maior, olha lá, 4 mols, tá? Quando a minha reação tá na forma de produto, tá? Aqui nesse caso ocupa um menor espaço. Só tenho uma substância e na proporção 2. Menor espaço. Tá? No caso aqui o menor tá me referindo ao número 2. Tá? Essa é a situação que a gente tem aqui. Tá? Então, eu vou entender o seguinte, ó. Quando eles reagem e vão para o sentido 1, formando amônia, ocupa menor espaço. Quando eu tenho amônia e ela se decompõe no sentido 2, formando os reagentes, eu tenho uma situação que ocupa maior espaço, tá? Bom, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Vamos imaginar que eu queira nessa reação, eu quero aumentar o rendimento. Então, eu vou querer aumentar o rendimento. Rendimento dessa reação.
como vocês devem ter percebido no vídeo anterior, quando eu falo rendimento, isso aqui está embutido que eu quero que o sentido 1 seja favorecido. Porque o sentido 1 é o sentido que forma produto. Tá? Então, olhando na reação de novo, o meu sentido 1 forma o quê? Forma amônia, tá? O sentido 1 forma amônia. Então, quer dizer, se eu fizer alguma coisa que favoreça o sentido 1, vai aumentar o rendimento. Ou seja, vai aumentar a quantidade de amônia formada. Vamos imaginar que para aumentar esse rendimento, tá? O que eu vou fazer? Eu vou alterar a pressão. Mas como que eu posso alterar a pressão para conseguir um aumento no rendimento para essa reação específica? Porque outras reações podem ter outras situações de quantidade de gás. Para essa reação aqui, eu vou entender o seguinte, ó. O meu produto ocupa menos espaço. Se ocupa menos espaço, o que eu posso fazer com a pressão? A gente vai pensar o seguinte, ó. Com relação à pressão, imagina uma seringa, tá? Aquela seringa, né, que a gente usa lá para tomar injeção e o êmbolo, tá? Só que imagina que você tampou aquele lugarzinho, o buraquinho que coloca agulha, tampou com o dedo, tá? E aí você tá apertando o êmbolo, tá? Quando você aperta o êmbolo, você tá aumentando a pressão do sistema. E aí a quantidade de ar que tiver lá dentro, vai chegar uma hora que você vai apertar o êmbolo e ele vai travar. Por quê? Porque existe ar lá dentro, quer dizer, existe alguma coisa. A gente não tá pressionando no vácuo, tem ar. Então vai chegar uma hora que o êmbolo vai travar. Porque você aumentou tanto a pressão que você comprimiu todas as moléculas gasosas que tinham ali dentro, tá? Então, apertar o êmbolo significa aumentar a pressão. Do caso contrário, quer dizer, se eu puxar o êmbolo em direção contrária, eu vou estar aliviando o sistema, porque eu vou estar diminuindo a pressão. Tá? Se você conseguir imaginar isso, aumentar a pressão significa diminuir o espaço físico que existe para as moléculas do gás. E aliviar a pressão significa aumentar o espaço físico para as moléculas do gás, certo? Então, se eu tiver uma seringa, então vamos imaginar lá, ó, eu tenho lá uma seringa, tá? Aqui, eu travei aqui, tampei, tá? E aí eu vou vir aqui com o êmbolo, tá? E vou pressionar. Se eu pressionar pra cá, tá? Ele vai caminhar, tá? O êmbolo vai caminhar nessa direção aqui. E esse espaço físico, quando eu falo espaço físico, eu tô falando disso aqui, ó, tá? Quando você vem com o êmbolo pra cá, você tá aumentando a pressão. Tá aumentando a pressão. Quando você aumenta a pressão, o que acontece com o espaço físico daqui? Diminui o espaço físico. Diminui o espaço físico. Espaço físico, quer dizer, diminui esse espacinho aqui que as moléculas estão. Então, diminuir o espaço físico é a mesma coisa de aumentar a pressão, tá? Agora, quer dizer, se eu fizer o sistema contrário, se eu puxar o êmbolo para lá, eu vou estar diminuindo a pressão e aumentando o espaço físico, tá? Quer dizer, o inverso é exatamente o pensamento oposto. Agora, para que eu preciso entender isso aqui para conseguir fazer o exercício? Pensa, aqui dentro, se eu tivesse aquela reação acontecendo, a reação da amônia, ó, eu tenho N2 reagindo com H2 numa reação em equilíbrio, formando amônia. Todo mundo gasoso, tá? Lembrando, eu tenho 2 mol, eu tenho 3 mol e eu tenho 1 mol, tá? Quando a reação está na forma de reagente, eu tenho 4 mol de gás. Quando a reação está na forma de produto, eu tenho 2 mol de gás. Pensa, o que será que é mais fácil para acomodar naquele espacinho físico lá, ó?
que é mais fácil acomodar naquele espaço físico quando eu estou aumentando a pressão? É mais fácil acomodar 2 mol ou acomodar 4? Essa é sempre a pergunta que vocês vão fazer. Então, se você está aumentando a pressão do sistema, você está diminuindo o espaço físico e, portanto, diminuir o espaço físico acomoda melhor a menor quantidade de gás. Tá? Então, é sempre o pensamento esse. Se a gente tem a situação de aumentar a pressão, aumentou a pressão do sistema, sempre vai diminuir o espaço físico e sempre vai tender a acomodar a menor quantidade. No caso dessa reação aqui, a menor quantidade é produto. Tá? Então, resumindo, nessa reação aqui, para a gente aumentar o rendimento, o que eu preciso fazer com a pressão? Aumentar o rendimento, nesse caso aqui, envolve um aumento da pressão. Porque o aumento da pressão para essa reação aqui favorece o sentido 1, que é o que a gente quer, o sentido 1 é que forma produto, porque nesse caso aqui o produto ocupa um menor espaço físico, tá? Por exemplo, se a gente diminuísse a pressão, vamos pensar ao contrário agora. Se a gente diminuísse a pressão, diminuir a pressão significa vir para cá. Então, eu vou aumentar o espaço físico, portanto, eu vou diminuir a pressão, portanto, cabe maior quantidade. Então, no caso de diminuir a pressão, o sistema viria para cá no sentido 1.